E galera, boa noite. Vou fixar o tema aqui. Só um minutinho. Uma solicitação, só esperar ela entrar. Galera, uma boa noite. Você que está chegando agora. O tema é violência contra a mulher. Nós estamos recebendo a doutora Mariana Masson. Oi, Mari. Acho que agora deu Oi, certo. estão me vendo? Agora deu certo. Agora tá assim. Bom, Tá Mário, só joia. para apresentar novamente o pessoal, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, violência contra a mulher. A gente vai estar falando um pouquinho, não só da parte de legislação, mas também sobre a questão histórica da lei, a questão histórica, na verdade, né, que deu início à lei, também toda essa luta contra a violência do feminismo, contra a violência contra a mulher, e também nós vamos falar um pouquinho de casos práticos, alguns casos que aconteceram recentemente, né? Este mês, e também um caso que aconteceu com o jogador Robinho, que tem dado muita polêmica. Então a gente desde já te chama para poder assistir, para poder participar com a gente também. A gente vai ter um tempo para você poder dar a sua opinião e também deixar a sua dúvida, o seu questionamento. O tema é bastante pertinente, né? Esse mês de outubro é o mês de combate à violência contra a mulher, né, Mari? E é como a É, gente... Perdão, eu tô... imagina. E como a gente tinha falado, né, apesar de ser o mês de combate, os casos acontecem e também, apesar de ser um tema que vive na mídia, é um tema que às vezes é muito pouco aprofundado. E a nossa ideia realmente é dar uma aprofundada, Mari. E eu já vou te começar pedindo para você falar um pouquinho da nossa legislação vigente, né, e da questão histórica. E também você começar, se eu não fiz alguma introdução que eu deixei passar e você quiser começar, tá bom? Claro. Bom, eu sou advogada, né? Então eu atuo diariamente com direito de família no escritório que eu trabalho e muitas das minhas clientes são mulheres. Mulheres que diariamente sofrem violência doméstica. Infelizmente, essa é a realidade de muitas brasileiras, tá? Bom, sobre a nossa legislação, em termos legislativos, a legislação Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340 de 2006, ela é uma legislação, assim, maravilhosa em termos legislativos, tá? Ela é considerada, inclusive, a terceira melhor do mundo, tá? Só que o problema realmente é a efetividade da lei, tá? Justamente por isso, nós estamos com projetos de lei, inclusive alguns deles criados agora, em período de pandemia, tá? Para poder dar uma maior seriedade e celeridade para as medidas já previstas na Lei Maria da Penha, tá? Essa lei, ela é muito conhecida e ela leva o nome de uma vítima de violência doméstica, tá bom? Ela foi agredida, a senhora Maria da Penha, ela foi agredida 2 vezes de forma grave pelo marido, inclusive foi o que a deixou tetraplégica, infelizmente, né? Na realidade, a Maria da Penha Maia Fernandes, esse é o nome completo dela, né? Ela foi agredida pelo marido na primeira oportunidade com um tiro de espingarda, veja só, né? Que chocante. E depois de se recuperar no hospital, etc., ela retornou para casa e ele tentou eletrocutá-la durante um banho que ela tomava, né? Então, aí foi se repercutindo muito sobre esse tema, o agressor ficou impune e o Brasil ele foi condenado por negligência no Tribunal Internacional. Isso repercutiu muito. E aí, em 2001, o Estado brasileiro teve que criar uma lei nova. E foi onde começou-se, né, a elaboração e a criação da Lei Maria da Penha, que levou o nome em homenagem a ela. Inclusive, que também é escritora, é farmacêutica, a sua formação é na área da farmácia, na área da saúde. Então, assim, é uma história muito triste, mas é a história de muitas brasileiras. Porque, Alexandre, veja só, as pesquisas mostram que 1 a cada 5 brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica.
E esses Nossa, números assustam, né? Assustam. não, desculpa, Mário, eu só falei aqui, é bastante, né? Se a gente for colocar isso em termos práticos, né? É um número muito alto, né? Sim, os números eles são assustadores, tá, Alexandre? Infelizmente, o Brasil ocupa hoje o quinto lugar no ranking de violência doméstica no mundo. Então, esse é um ranking que eu não gostaria que o Brasil fizesse parte, mas infelizmente ele faz, né? Infelizmente. E o assunto aí que tomou as redes sociais ultimamente, né? Só se fala nisso, tratam de dois tipos de violência. Violência sexual, que a gente viu no caso do estupro do Robinho, certo? E também violência física, que foi o caso daquele moço que deu vários socos, né, Sim. naquela moça, naquele vídeo que repercutiu por aí. Acredito que todo mundo aqui deu uma olhadinha nele e viu o quão sério é isso, né? O quão necessário é que a gente fale sobre violência doméstica, se eduque sobre violência doméstica. Isso é muito importante no dia de hoje. E principalmente a atuação do poder público também, né? É verdade, Mário. Eu fiz algumas aqui observações antes de a gente entrar a fundo nesses temas que são bem polêmicos, né? E a gente dá uma esmiuçada até para a gente trazer em termos práticos, né? Você falou aí uma coisa que é impressionante, né? O Brasil ser o quinto no ranking no mundo, isso é algo impressionante. E parece também, eu ia te fazer uma observação, parece que a pandemia, por trazer as pessoas mais, né, para o lar, obrigar as pessoas a ter uma convivência que até então não se tinha, né? E a gente viu os números assim extrapolarem e os números, na verdade, práticos, aqueles que nem vão para registro, né? Aquela vizinha que você ouve saindo assim, né? Aquela briga que você ouve e aquela gritaria, aquelas agressões veladas em que ninguém fala nada, ninguém registra. E uma coisa, né, também que você pontuou sobre a própria Maria da Penha e que parece ser algo que é um padrão, que as agressões elas parecem além de serem recorrentes, elas vêm, né, com uma menor intensidade, sempre evoluindo para uma maior intensidade que parece ser um padrão. É isso? Isso é exatamente. Na realidade, quando estudamos a fundo violência doméstica, Alexandre, a gente chama isso de ciclo da lua de mel. O que é o ciclo da lua de mel? Geralmente, a primeira vez que a mulher é agredida, ela não denuncia, tá? E o marido vem com presentes, agrados, toda aquela coisa para poder reconquistar a mulher. E esse ciclo ele tende a se repetir. Então é o que a gente chama quando estudamos violência contra a mulher do ciclo da lua de mel. Isso acontece muitas e muitas vezes. É só a pontinha do iceberg, aquelas mulheres que denunciam, tá? E você trouxe um ponto interessante que eu quero fazer aqui uma observação, que é sobre a pandemia. A pandemia, ela foi de extrema importância. Por quê? Os números sobre violência doméstica, feminicídio, aumentaram, dispararam. Eu vou até trazer um dado aqui, que é do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde os casos de feminicídio em março e abril subiram 22%, tá? Existe um número de denúncia, que é o número 180, que ele é um número 24 horas, para as pessoas poderem ligar, e teve 40% a mais de registro de ocorrências do que no ano passado. E isso se deu justamente por conta da pandemia, tá? As mulheres, elas não estão saindo mais, os maridos também não, então fica em casa, discute, e é onde a mulher ela é agredida muitas vezes, né? De forma moral, de forma física, emocional. Porque a gente sabe, Alexandre, que quando entra na esfera física, provavelmente já passou pela psicológica, pela emocional, pela patrimonial. Então é um assunto muito delicado, muito grave, que deve ser levado com muita seriedade, tá? Uhum. Ô, Mari, você falou uma questão aí que eu acredito que deva ser a dúvida de muita gente, né?
Sobre a violência, o que engloba a violência doméstica, o que engloba a violência contra a mulher, né? Os tipos de violência, violência, como você falou, a própria violência emocional, ali, psíquica, o que envolve, além da agressão em si? Existem vários tipos de violência, tá? E a Lei Maria da Penha, ela inclusive fala sobre esses tipos de violência. Eu vou dar alguns exemplos, tá? A violência física, a gente sabe que é aquela que deixa marcas. Então, um soco, um empurrão, né? Um tapa, violência física. A violência moral é aquele agressor que xinga a esposa, né? Então, ele fala que ela é uma vagabunda, desculpa aí o termo, pessoal, mas para vocês poderem entender, tá? Que ela é uma vagabunda, que ela não presta, algo que atinge a moral e a honra dela, tá? Aí existe também a violência patrimonial. Mariana, o que é violência patrimonial? O marido ou o namorado tira o carro dela, que é o meio que ela vai até a casa da mãe, até a casa da irmã. Então tem a ver com os bens, com o patrimônio, seja dela ou do casal, tá? E tem a violência emocional, que é aquela meio de chantagem, né? Onde a gente tem um termo, quando se estuda violência doméstica, que se chama gaslighting. Esse termo é um termo que é muito utilizado por agressor. Por quê? Não que ele saiba o que é gaslighting, mas ele pratica, que é aquela coisa de que a culpa é da vítima. Então, o tempo todo, ele vai colocar a mulher que ele tá batendo nela, que ela tá apanhando, mas que a culpa é dela. Olha, quer um exemplo claro? Se você não tem nada a temer, por que você não me passa a sua senha do seu celular? Isso é um tipo de violência. A gente pode achar que não, mas é. Então, esse tipo de prática, ele é muito comum em relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu dei aqui alguns exemplos de fácil acesso. Porque todos nós, Alexandre, provavelmente já estivemos em alguma situação de violência em termos de relacionamento, seja violência emocional, seja violência moral, né? Às vezes está brigando lá e fala, ai, besta, burro, algo assim, né? Você é um idiota. Então, a maioria das pessoas já passou por isso. O problema é que não para por aí. E isso acaba muitas vezes em agressão, porque, como você falou, ela é gradual. Ela começa na esfera emocional, mas ela chega ao feminicídio, que é por isso, inclusive, que nós temos, né, a criação da lei de feminicídio. Hoje é uma tipificação penal de suma importância, justamente por conta do enorme número de mulheres que morrem na mão dos maridos namorados. Se você colocar no Google, morta, no A no final, pelo, você vai colocar morta pelo marido, namorado, vai aparecer várias opções. Quando é o gênero feminino. Marido, namorado, amante. Agora, quando você coloca morto, que é o homem, gênero masculino, vai estar morto pelo tráfico, morto por outras coisas. O problema da mulher é que ela é morta justamente por aquela pessoa que ela convive diariamente, que ela confia, que ela prometeu amor eterno, vamos assim dizer. Então, esse é o grande problema da sociedade. Tirar a mulher desse ciclo vicioso. Isso é muito difícil. Muito difícil na prática. Ô Mari, eu percebo, né, que é uma questão de controle. A violência nesses termos assim de violência doméstica, ela parece ser uma definição do controle, né? Do controle, como você falou, econômico, do controle psíquico, mas exercer um poder sobre a pessoa, né? Um controle, uma possessão. Sim. E que vai se tornando uma agressividade. Mário, eu tava pensando aqui, né? Se a gente parar para pensar que os números são tão altos de pessoas que, entre aspas, são pessoas totalmente do bem para a sociedade, é o famoso, né? Muitas vezes a gente mesmo usa, né? Ah, é um trabalhador, na mão do trabalhador, né? O trabalhador ele não infringe, ele não comete. E às vezes a gente utiliza essa frase, né? Não, mas é trabalhador, que é geralmente não ter passagem, não ter as vistas da sociedade, ter uma vista assim real. Mas você acha também que essa questão de agressão contra a mulher, ela segue uma agressividade que é mundial do ser humano em si? Porque a gente tem visto também, né,
um pouco do ser humano cada dia mais, assim, né? Mais difícil de lidar em crises e situações práticas. Então, a gente vê uma briga de trânsito terminar em morte, teoricamente, de dois pais de família, dois trabalhadores, e também uma briga de bar se tornar em facada, como aconteceu na semana passada aqui em Rio Preto, de pessoas que, em tese, não tinham passagem. Ela segue essa evolução que parece, nós estamos nos tornando mais agressivos. Concordo, Alexandre. A sociedade está intolerante, né? Então, assim, coisas que antes você tolerava, que antes você fazia vista grossa, não está se tolerando mais, né? Acho que devido também às inúmeras doenças que nós temos hoje, depressão, síndrome do pânico, as pessoas elas estão cada vez com o estupim curto, com uma paciência pequena. Então, realmente, a violência ela está presente em vários ciclos, não só o doméstico. É uma tendência humana, junto com a globalização, isso das pessoas ficarem mais irritadas, porque já não tem tanto tempo, elas estão totalmente focadas no trabalho. Aquela coisa realmente um pouco de revolução industrial, de capitalismo, tudo tem influência. Então, você tem razão. A sociedade ela está mais intolerante. Pessoas, às vezes, de bem, que a gente coloca, né? Elas cometem crimes, elas perdem a cabeça, e isso acontece muitas vezes. Você falou sobre o padrão, vamos dizer assim, do agressor. Na realidade, o homem, que a maioria das vezes é o agressor, né? No caso da violência doméstica, é o homem, sexo masculino. Ele é o detentor do dinheiro. Muitas vezes ele sustenta a casa, muitas vezes a mulher tem filhos e apenas se dedica à criação dos filhos. Então, assim, provavelmente ou ele está bancando a casa ou ele exerce algum tipo de poder financeiro dentro da residência. Isso faz com que também dificulte a situação da mulher de sair disso. E quando nós temos crianças envolvidas, menores envolvidos, tudo torna-se mais difícil, infelizmente. E aí a gente sai da violência doméstica e entra no âmbito da violência familiar, que é a violência praticada contra as crianças, né? No caso, os menores, etc. Ô Mari, eu tô aqui, né, linkando algumas coisas que você falou. Vendo, deu uma sumidinha. Voltou? Voltou? Ou ainda tá... Voltou, você tinha sumido para mim. Voltou? Então, Mari, eu fiquei pensando algumas coisas aqui, né? E eu vejo que também é uma tendência que ocorre em outras áreas, né? Até a questão da depressão, como você falou, a questão da depressão, a questão de doenças aí psíquicas, é a gente achar que nunca vai acontecer com a gente, é a gente não se colocar no papel de humano, de falho, e talvez algo que culturalmente nós não nos colocamos é na posição de agressor, né? E talvez, eu acho que se colocar na posição de todos nós somos possíveis agressores, nos fazer refletir de uma forma que a gente não chegue a agredir. Isso é muito difícil, né? Eu estou pensando aqui um pouco longe, se eu estiver viajando, você me fala. Mas talvez uma instrução que viesse, antes de a gente entrar na parte aí do poder público, na parte aí da repressão, da Patrulha Maria da Penha, e também entrar nesses casos práticos, talvez não seria ideal, não seria o legal a gente tratar já desde a infância sobre o assunto e também da questão da agressividade em si, da questão da importância, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, que infelizmente assim, né? Ninguém quer se achar louco, ninguém, né? Se eu fizer um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, eu sou louco, então eu não faço. Na verdade, deveria ser algo como ir em qualquer médico, né? Qualquer médico, qualquer especialista, a gente acaba não cuidando da mente. Você vê também Sim. desse ponto, se colocando do lado do agressor, né? Eu tô me colocando assim, de quem... porque eu acho que quando você se coloca do lado da pessoa que pode cometer o delito, eu acho que você pensa o que não fazer, o que fazer para poder barrar a mente a cometer o delito, né? Sim. Alexandre, eu acredito
na seguinte sistemática: nós temos que nos desconstruirmos, tá? Então, assim, pode ser que eu, Mariana, a Joana, o José, não seja efetivamente um agressor, porém, em algum tipo de relacionamento, seja um relacionamento amoroso, ou seja um relacionamento com familiar, a pessoa tenha sido abusivo, a pessoa tenha sido agressivo. Isso é do ser humano, né? O ser humano, ele é passível de erro. Então, por que não? E essa pergunta que você faz, será que eu já tive atitudes na minha vida que eu fui um agressor para uma pessoa? Pode ser que sim, né? Então, aí é que está. Hoje, nós temos, inclusive, grupos reflexivos de agressores que fazem parte, né, em tribunais, em fóruns, para tratamento de homens que agridem mulheres. E, assim, é a sua minoria. Mas existem pessoas que realmente procuram o tratamento, aceitam a situação e vão em frente. Eu acredito que a nossa saúde psicológica, ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Então, como você faz academia para ficar em forma, para ter realmente a saúde em dia, os exames estarem bons, também é necessário uma terapia, né, para você ficar com a sua mente em dia, com a sua mente ok. E quando nós falamos de vítimas de violência doméstica, o acompanhamento psicológico à vítima, ele é extremamente necessário, porque a mulher, ela está fragilizada, ela está numa situação que ela não consegue ver. Por isso que a gente tem que notar os sinais de alerta nas nossas amigas, nos nossos familiares, né? Às vezes você percebe que aquela pessoa está mais reclusa, tem algumas manchas roxas que aparecem nela, você pergunta o que é, aí ela fala, eu bati. Então, assim, nós temos que ficar atentos aos sinais da violência doméstica, porque ela é velada. Eu conheço, Alexandre, inúmeras mulheres do meu ciclo profissional, do meu ciclo pessoal, que já sofreram violência doméstica e não denunciaram. Elas são a sua grande maioria. Infelizmente, os casos e os números que nós temos na mão, que nos assustam tanto, é só a pontinha do iceberg, que a maioria das pessoas não denunciam. Então, isso é um assunto que deve ser muito bem tratado. E a saúde psicológica também. Se nós tivéssemos uma excelente saúde psicológica colocada em pauta na sociedade hoje, não teríamos os números de suicídios tão altos. Inclusive, não precisaríamos de campanha como Setembro Amarelo, que foi recentemente, né? Então, tudo isso está interligado. É, sim, necessário que a sociedade veja a violência de uma outra forma. Porque você já deve ter ouvido assim, mas ela gostava de apanhar. Toda vez ela voltava lá com o marido. Gente, a mulher, ela está em situação fragilizada. Ela está, assim, numa situação que ela não consegue entender que ela precisa de ajuda. Ela está adormecida, anestesiada. Então, ela precisa de auxílio, tá? Isso é muito importante. E esse auxílio tem que ser feito por pessoas competentes, tá? Então, fica aqui a minha visão, assim, a minha breve explanação sobre o assunto, que eu acho que ele é muito rico. Se você vai olhar os casos hoje na internet, é realmente um absurdo. Isso que agora está sendo mais divulgado, né, Alexandre? Antes não tinha essa repercussão, essa facilidade na sua mão, a internet, não é mesmo? É aquela questão, né? A gente acaba, às vezes, se chocando com aquilo que é drástico, né? Com aquilo que chega no final morte, aquilo que chega no final tragédia. Mas muitas vezes a gente não se choca com o começo, né? Como você falou, né? Mas apanha porque quer. Vive o relacionamento assim porque quer. A gente viu um caso, não sei se vocês se recordam, de uma moça, um casal de nível assim, né, cultural e nível econômico alto, em que o rapaz jogou ela de cima da sacada, de cima de um prédio, e depois subiu com ela pelo elevador. Não sei se você se recorda desse caso, né? Acho que já faz uns 2 anos. Mas, assim, isso se tornou uma coisa chocante. Eu lembro na época, né? Por ter pego, arremessado e depois ter ido lá embaixo e buscado. Mas se a gente vê, né, como você falou, que a violência ela se torna recorrente e ela vai aumentando de nível. É gradual. Né? Imagina o quanto de violências aconteceram antes
em que não houve, às vezes, uma denúncia de um vizinho, a denúncia de alguém próximo, até de um parente que sabia que as agressões estavam acontecendo, e aí a gente entra na importância de você saber lidar com a situação e saber entender também. O que eu sempre falo para a segurança, eu acho que serve para isso, né? Eu falo que a segurança pública começa pelo cidadão. O cidadão tem que se sentir parte da segurança pública, ele é atuante, ele denuncia. E nesse caso também, ele é parte da segurança como um todo, e sendo parte da segurança, ele tem que denunciar, ele tem que sim tomar alguma atitude, não física, às vezes direta, né? Mas tomar uma atitude para cessar aquela agressão que pode ocasionar um fim drástico, um fim morte, e não apenas agir no fim drástico. Às vezes a gente vê isso, né, Mari? Sim, eu costumo dizer, Alexandre, que a violência doméstica ela é democrática. Não importa a sua cor de pele, não importa o seu nível social, a violência doméstica ela acontece. Infelizmente, você pode ser uma pessoa que tem um nível cultural alto, você pode ser uma pessoa que é analfabeta, ela é extremamente democrática. A violência doméstica ela acontece. E eu vou te dizer qual que é um grande problema da nossa sociedade. Além da mulher não denunciar porque ela tem medo das atitudes do agressor com ela ou com os filhos, existe a parte familiar. A família, tanto do agressor quanto da vítima, muitas vezes são coniventes com a agressão. Você sabe que ela está sendo agredida, mas você fala assim: ai, filha, deixa disso, foi só uma vez, ele estava bêbado, deixa pra lá, marido e mulher é assim mesmo, a gente se arranha. Não é assim. Isso está errado. Esse padrão na nossa sociedade, ele precisa mudar. Por quê? Toda essa conivência da família, essa vergonha, essa culpa que a vítima sente, ela só vai melhorar, isso só vai sair de cena quando nós tivermos uma sociedade que esteja preparada para falar: para, tá errado, não é certo a agressão. Então, esse é realmente o nosso intuito. Porque eu não sei se você viu uma entrevista que o Marcelo Casagrande deu, né? Falando sobre o caso do Robinho. Você chegou a dar uma olhada nisso? É o ex-jogador, o o Carlos Walter. Casagrande ou Marcelo? Eu sempre confundo o nome dele. É o Que ele... grandão? É o Walter Isso. Walter, é o grandão. Isso. Que ele falou sobre o que chocava ele na realidade com relação ao caso. Não era o fato do Robinho ter feito aquilo, se efetivamente fez ou não, isso cabe às autoridades, mas assim, o que chocava ele era a banalização da sociedade. A sociedade tratar isso como ok. E eu concordo com ele. O problema é a gente tratar a violência como ok, como tá tudo certo, como acontece. Não é assim que as coisas acontecem, né? Violência dentro de casa, briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. E não só a colher, a gente pune. É isso que deve ser feito, tá? É o Walter Casagrande, acho que é isso, né? O Mari, já entrando nesses casos práticos, né? Vamos entrar nesse caso que é um caso polêmico, né? Que é a questão também, que já envolve também uma questão específica de violência contra a mulher, que é a violência sexual, né? E aí me parece assim, eu sou santista, tá? Só para mim foi uma coisa muito chata, porque a gente, ainda mais eu como santista, eu tive o Robinho como um dos, assim, né? Não falo ídolos, mas assim, um dos jogadores que me fez gostar de futebol. Eu lembro na infância, assim, né? Então é uma coisa extremamente lamentável, no mínimo lamentável, horrorosa, e entra dentro daquilo que você fala. E algumas coisas eu pontuei, né? A gente justificar um erro, né? Talvez de escolha, para cometer um crime justificando um erro de escolha. Ah, ficou embriagada, caiu, ficou sem ter condições dentro de um local. Pode-se considerar um erro de escolha, você ficar embriagado a ponto de você não saber o que está fazendo? É um erro de escolha, mas não se justifica um crime. E aí começa a se fazer uma justificativa, né? Para poder, assim... Eu vou colocar um caso prático aqui, e aí, pessoal, também vocês fiquem livres aí para mandar
tem uma caixinha de perguntas, opiniões, a gente vai lendo no final. Mas aí eu coloco um caso, eu vou citar um caso hipotético aqui, né? João, trabalhador aí de uma empresa, ele vai para uma balada com mais 6 amigos da empresa dele, agentes administrativos, né? E eles vão lá, conhecem um grupo de meninas, uma delas fica extremamente embriagada, as outras vão embora, e João convence a essa menina aí para um camarim, e todos eles, aproveitando-se da situação dessa menina, fazem sexo e de maneira ali, agressiva, sabendo que ela não tem controle sobre si, e vão embora. E largam a menina lá, sabendo que ela não tinha condições. Se isso tivesse acontecido e o João fosse o João da empresa X na televisão, todo mundo estaria condenando o João pelo caso, né? A grande maioria. E aí, quando envolve alguém, né, que às vezes tem uma reputação midiática, as defesas já vêm ao contrário. As pessoas, ao invés de lançar a flecha, as pessoas defendem antes de lançar a flecha. Como eu, por exemplo. Pô, o Robinho foi o cara que eu comecei a gostar de futebol. Pô, eu gosto muito do Robinho, eu vou defender o Robinho. Não, mas o Robinho não tinha nada a ver. E aí, Foi ídolo, lógico, né, de uma geração toda. é triste para mim, mas é como você falou, a gente não pode ainda, né? Não falo como, é lógico que ele ainda tem, parece, se eu tiver errado, me corrija, ainda tem uma esfera aí ainda de defesa, né? Não transitou em julgado lá. Ele, na realidade, até onde eu sei, né, até as notícias chegaram até o meu conhecimento, ele foi condenado em primeira instância pela justiça italiana, sendo passível de recurso ainda, respondendo em liberdade. Pelo menos essa foi a informação que foi passada pela mídia, né? Então, assim, né, falando, não julgando, mas tendo aquilo como a gente viu de gravações, as transcrições, o próprio assumir, né, que eu estava lá, mas eu não fiz, mas o só de estar lá, presenciar, por mais que ele seja absolvido, que ele não tenha feito, mas o fato de ele estar lá e presenciar aquilo e se manter calado sobre aquilo, se não é uma ilegalidade, é uma extrema falta de ética e caráter. E aí eu deixo com você, Mari, e vocês também. Bom, eu acredito que é assim, Alexandre. Esse caso, esse exemplo que você deu aí do João, primeiro de tudo, vamos fazer 2 apontamentos aqui. Sexo consensual. A pessoa precisa estar com as suas capacidades plenas e precisa concordar com o ato, correto? Sim. Se a menina tá embriagada ou se o cara tá embriagado também, vamos colocar aí para ambos os gêneros. Se a pessoa tá embriagada, ela não está totalmente lúcida. Então, na minha concepção, é estupro de vulnerável. Ela é uma pessoa que naquele momento ela está vulnerável, ela não consegue tomar decisões plenas. Por quê? Se assim fosse, poderíamos dirigir embriagado por aí. E não pode. É crime dirigir embriagado, correto? Então, isso significa que você não está pleno com as suas capacidades mentais, etc., em ordem. Então, assim, a partir do momento que não houve o consentimento ou foi feito da forma que a pessoa, muitas vezes ela perde a consciência, né? Ela tem leves desmaios. E assim, vamos ver a brutalidade disso que você narrou para nós. Era 5, 6 amigos contra uma moça, né? Um homem e uma mulher, o homem já consegue dominar em termos biológicos. Imagina 5, 6 homens com uma mulher, que biologicamente é muito mais indefesa, tem um potencial físico muito menor. Então, assim, realmente, na minha opinião, essa situação que você narrou, que inclusive tem muita semelhança com o caso que está aí acontecendo na mídia, a mulher, ela não estaria em condição de responder por si só, que seria estupro, né? Sim. E independente de quem for, de quem seja, se é homem, se é mulher, se é algum astro de Hollywood ou se é o Zezinho da esquina, a lei é para todos, né? Então, ela tem que valer. Eu acredito que, inclusive,
muito bem pensado o fato do Robinho estar aqui no Brasil, né? Porque o Brasil não vai extraditar brasileiro, né? Então, a gente tem essa problemática também, que mexe um pouquinho com direito internacional, mas eu não vou entrar nesse tema. Eu só acredito que a gente precisa parar com esse estigma da sociedade de culpar a vítima. A gente precisa abrir os olhos e entender que ela precisa de auxílio e apoio. Porque, Alexandre, se você vai na delegacia da mulher, seja aqui da cidade ou de algum outro local, dificilmente você vai ser amparado da forma correta. Né? Melhorou muito. Vou te falar que dos últimos anos para cá melhorou muito. A gente tem a atuação das patrulhas Marias da Penha, inclusive, mas eu acredito que ainda tem muito a evoluir e principalmente precisa de um treinamento, de um poder público, né, treinado. A sociedade precisa também se engajar nesse sentido. Às vezes me impressiona a questão da falta de bondade também, né? Vamos levar para outro caso, assim como você falou, né? Da embriaguez. Quem nunca, eu acho que muita gente que eu vou falar já aconteceu isso, de você sair para beber e tomar aquele porre e perder a consciência, dar o famoso PT. Né? Quem nunca aconteceu isso? Se você num PT fosse espancado e roubado, como você se sentiria? Né? Não, não, mas tudo bem, eu bebi demais, eu tenho que mais que apanhar, ninguém mandou. Então, às vezes, assim, é a falta de bondade, né, de você. Ninguém mandou beber, ninguém mandou beber e você ser assaltado. Quem mandou foi assaltado porque roubou, porque bebeu, porque ficou fora disso e foi assaltado. Então, se o padrão começa a ser esse, a gente começa a levar vantagem em tudo. Deixou o dinheiro cair. Eu pego o dinheiro e não devolvo. Ninguém mandou deixar o dinheiro cair. Né? Entende que tá vendo? Um erro, uma falha de decisão, uma falha de não colocar o dinheiro na frente, colocar o dinheiro atrás e deixar cair, justifica o meu crime, eu pegar o meu desvio de caráter, né? Ninguém mandou deixar o vidro do carro aberto, eu vou lá e pego o celular. E aí você começa a ver a sociedade virando de ponta. Invertendo, né? Invertendo os valores, né, Alexandre? Eu estou trazendo assim fatos assim, né, que são bizarros para a gente ver a ótica num fato mais específico como que tá. Né? A mulher bebeu, ficou embriagada, que ela tivesse ficado embriagada, bêbada e nua no local. Uma questão que ela tivesse ficado embriagada, bêbada, nua, consentido com um ato sexual. A partir do momento que ela fala para, para. Isso é importante, Alexandre, porque a gente costuma falar que às vezes estupro só acontece com pessoas desconhecidas, né? Aquela visão da mulher andando na rua e de repente ela é agredida e acaba sendo violentada sexualmente. Muitas mulheres são violentadas sexualmente dentro do seu próprio casamento, tá? Isso acontece e não é raro. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que você dispare, seja você homem ou seja você mulher, não. Tá? Então, mesmo que inicialmente a pessoa consente com o ato, se em algum momento ela se sente desconfortável e fala, olha, para, eu não estou gostando, para, por favor, para. Você, como um ser humano que respeita a privacidade da outra pessoa e a liberdade sexual, o que você tem que fazer? Parar. É simples, tá? Eu até gosto de comparar como a sociedade é com relação ao homem e à mulher quando a gente fala de bebida alcoólica. Quando eu falo de bebida alcoólica, muitas vezes você já deve ter amigos seus que você defendeu, ou um amigo seu defendeu, que ele brigou com a namorada porque estava bêbado, e às vezes ele fez alguma coisa errada, e aí você falou assim, deixa pra lá, ele estava bêbado, deixa pra lá, ele estava embriagado, você sabe que ele não é assim. Vamos colocar isso como agressão. O cara bebe, briga com a namorada e dá um tapa nela. Aí vocês, amigos, para com isso, perdoa ele estava embriagado, você sabe que ele não é assim. Vamos mudar a situação pra gente colocar quando a mulher bebe muito e dá mole pro cara. A mulher bebe muito, dá mole pro cara, acaba, sei lá,
às vezes está de vestido, acaba mostrando alguma coisa. Gente, é a mesma situação. Só que quando a culpa é da mulher, é isso mesmo, a culpa é da mulher. Porque quando a culpa é do homem, ai, deixa pra lá, ele estava embriagado. Mas a mulher não, olha lá, se ofereceu, encheu a cara, deu mole, tava de saia e tava mostrando tudo. Então, assim, a gente tem que parar de ter tratamentos diferentes para as pessoas só por conta do sexo. Tem que ser o mesmo tratamento. E a questão do caráter da vítima independe o crime, né? Senão não tem caráter, eu cometo crime. E é um caso bizarro, a gente não está falando de um caso que ela bebeu, saiu com o Robinho sozinha e acusou o Robinho de ter cometido estupro, como aconteceu no caso Neymar, né? Que houve uma falsa acusação e que ficou comprovado no devido processo de que era uma falsa acusação. Que pode acontecer também, mas por isso que há o devido processo, né? Por isso que há o devido processo legal. Mas no caso nesse caso em específico, é uma situação assim, extremamente pontual, né? Eles vão com mais de 4 caras, eles mesmos acabam confessando em gravações, né? Que não estão nem aí para ela, né? Os atos, Mas é um tema realmente que é polêmico. Eu ia entrar, Mari, até para a gente não ficar, como tem 1 hora só de live, a gente entrar na questão prática. O que o poder público pode intervir, e aí eu chamo para a questão da Patrulha Maria da Penha, né, que hoje começou há pouco tempo, e aí também eu faço uma saudação ao pessoal da Guarda Municipal aqui de São José do Rio Preto, que faz parte do grupo da Patrulha Maria da Penha, e tem um treinamento específico para esse tipo de atuação, e a gente tem visto o número de ocorrências. Então, assim, a gente perguntar como que você acha que o poder público pode intervir, não só através da Patrulha Maria da Penha, né, mas a importância dela e também de outras ações. Olha, Alexandre, primeiro de tudo, eu quero fazer só uma observação para alguns comentários que eu estou vendo aqui. Hoje em dia, o homem, ele acha, estou generalizando, tá? Toda generalização é burra, então já estou me culpando desde já. Mas hoje em dia, seja o homem ou seja a mulher, às vezes paga um açaí, um sorvete para a pessoa e acha que é dono dela. Isso não existe, tá? Seja homem, seja mulher, o respeito, ele tem que existir. E eu vou repetir aqui, a partir do momento que a pessoa diz pare, é pare, né? Então, isso deve ser respeitado. E me entristece muito que muitas mulheres ainda não vejam isso. Porque você pode ser a próxima vítima. Isso é muito triste, tá? Mas vou voltar agora no que você me perguntou do poder público, tá? Poder público, eu acho que tem que ter um treinamento muito interessante que é necessário por parte das delegacias especializadas, tá? Então, a vítima de violência, ela deve sempre procurar uma delegacia especializada, que aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, é a Delegacia da Mulher e do Idoso. Então, ela deve ir até esse local. Aí a gente tem uma problemática que essa delegacia não funciona 24 horas, apesar de ser um serviço, na minha opinião, essencial, tá? Então, primeira coisa, treinamento das pessoas que têm que orientar as vítimas. Eu acho que isso é super necessário. Também maior rigidez na efetivação das leis, das medidas, porque raramente a pessoa vai ser presa por ter dado o primeiro soco, o primeiro tapa na vítima. Raramente. Provavelmente é primário, bons antecedentes, trabalha. Então, eu acho que uma rigidez maior, ela é importante. Isso, inclusive, ano passado, foi colocado, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele colocou, inclusive, a questão de alteração do artigo 9º da Lei Maria da Penha em algum dos seus incisos, onde nós temos uma lei que obriga que o autor da violência doméstica, ele vai ressarcir o governo por conta do atendimento à vítima que o SUS prestou, por exemplo. Então, o cara bateu lá na mulher, aí a pessoa teve que ir até o SUS para ser medicada, etc. Então, o poder público vai processar esse agressor porque ele causou dano ao governo, porque usou do sistema de saúde. Entende que a gente sai da esfera só penal e também vai mexer no bolso do agressor? Esse tipo de atitude eu também acho interessante.
Então, a maior rigidez das leis, cumprimento realmente. Então, isso tudo, treinamento das pessoas que lidam com violência doméstica. Eu acho que o poder público, ele tem que, infelizmente, ele tem que ser mais duro, porque a legislação ela é ótima. Se você for olhar a letra da lei, ela é uma das, como eu disse, terceira melhor do mundo. Só que o problema é a efetividade. Tínhamos medidas protetivas que eram dadas para as mulheres, só que nada acontecia. Ficava ao léu. E aí o abusador, o agressor, ele ia lá, pegava, entrava na casa dela, fazia o que queria. Às vezes ela não ligava 190. Hoje está tendo um trabalho da Patrulha Maria da Penha, que eles fazem uma visita mensal, né? Aquelas pessoas que sofreram violência doméstica e têm medida de proteção, para saber justamente se o agressor está entrando em contato. Seja contato por SMS, por WhatsApp, por aí vai, tá? Não, legal. Ô, Mário, só fazendo adendo aqui, né? O Márcio está falando que tinha um fake aqui, já saiu fazendo comentários aí lamentáveis, né? Eu acho que consciência, cada um deve ter a sua. A live está bem legal, a gente está com um tema bem aprofundado, bem pautado naquilo que é lei. Então, pessoa que entra, seja o opositor, qualquer coisa, é muito, muito bobo, muito imaturo, né? Ainda mais de um assunto sério, né? Eu acho que isso deveria, Seríssimo, né? eu acho que isso deveria ser até um delinear de conduta de caráter, o respeito ao próximo, respeito à mulher, respeito à criança. Então, quem acha o assunto, né, engraçado, quer causar, só conota o caráter da pessoa. Mas voltando à nossa pauta, o Mari, você falou uma questão muito importante, que seria da delegacia 24 horas, né? Eu acho de suma importância, principalmente por aquilo que a gente tem visto na prática, né? Na Guarda Municipal, muitos dos casos aí que acontecem fora do horário do período em que é aberto e vão para o horário de flagrante, muitas vezes tem que ir para o dia seguinte. E aí a mulher, sabendo que às vezes também não tem uma delegacia própria para ela, ela não vai na madrugada denunciar e às vezes ela morre por causa disso, por não ir numa madrugada denunciar. Então, isso também mostra a importância desse tema, de falar sobre isso, né? E também a importância disso que você está pautando. Eu estou até anotando aqui, porque eu achei muito importante a gente ter a delegacia 24 horas, a delegacia da mulher 24 horas, para poder atender esses casos também em horário de plantão, né? O crime contra a mulher não para, principalmente à noite. A gente tem, que é da guarda, eu não sou especificamente da Patrulha Maria da Penha, sabe, Mara? Mas eu trabalho no noturno há 6 anos já na guarda, né? Há 8 eu estou na guarda. E os números à noite são, assim, principalmente nessa pandemia, se tornou algo assustador. E o telefone tocar, tem amigos aí da guarda, o telefone tocar e a gente atender às vezes 8 ocorrências, de não dá para atender o tanto de ocorrência de violência contra a mulher. Então, a importância mesmo de ter uma delegacia já específica, em que a mulher sabe que lá ela vai ter condições de falar, porque é uma situação constrangedora, né? Muitas vezes até de violência sexual. E só quem já sofreu algum tipo de violência nesse sentido, né? Eu já sofri violência sexual na infância. Então eu sei o que eu vivi, é lógico que é uma questão totalmente diferente, mas me colocando um pouco no lugar, eu sei o que é você, o quanto tempo eu demorei para tratar do assunto, para falar do assunto. Então, às vezes a gente, né, não se coloca na dor do próximo, mas vai na delegacia mesmo. Mas como que é para uma mulher chegar no local onde o número ali de policiais, de homens que vão abrir, fui agredida, às vezes pelo meu marido, pelo meu filho, tem muito caso de agressão do filho com a mãe, a gente tem visto, infelizmente. Então, a importância do que você falou, né? E eu acho que a Patrulha Maria da Penha tem sido muito, muito produtiva e Sim. eu sou muito a favor de aumentar, de dar mais estrutura, né? De a gente ter mais mecanismos para a Patrulha Maria da Penha aqui em Rio Preto, que é um trabalho que é efetivo, salva vidas. Eu vejo assim, né, mano?
Eu concordo, viu, Alexandre? Se você parar para pensar que são 13 vítimas de feminicídio por dia, é um número muito alto, né? Então, 13 mulheres são assassinadas por serem mulheres por dia. Então, é um número muito alto e as violências, elas geralmente acontecem aos finais de semana e madrugada, né? E nesses horários, por exemplo, se você também é aqui de São José do Rio Preto, você, se você sofre essa violência doméstica, você vai ter que estar indo até o plantão da civil. Então, você não tem uma delegacia especializada para isso. O que eu vejo como uma deficiência com relação à nossa cidade, tá? Aí Uhum. entrando numa questão mais pontual local. Existem cidades que nem delegacia da mulher tem. Então, precisaria ter a delegacia especializada, tá? Eu vejo que é muito necessário o trabalho que a Patrulha Maria da Penha vem realizando. Deve sim ser valorizado e, inclusive, ser efetivado, melhorado, melhor treinamento. Enfim, eu acho que pode melhorar sim, mas é um trabalho que eu admiro. Eu, Mariana, como profissional e como mulher, admiro muito o trabalho que vem sendo realizado aqui na cidade. E eu acredito que essa é uma das formas para a gente poder combater a violência. Eu já vi casos de delegado, não estou falando da cidade, nada disso, já vi casos aleatórios. Eu faço parte de um grupo nacional de combate à violência doméstica, que se chama As Justiceiras. É um trabalho voluntário de orientação jurídica que eu presto a vítimas de violência doméstica. Inclusive, é um trabalho remoto, faço pelo celular. E nesse grupo, eu já vi tanta coisa, Alexandre. Eu já vi caso de delegada que foi agredida pelo noivo e teve medo de denunciar porque a cidade era pequena e ela tinha medo da fama que ela ia ficar. Eu já vi caso de mulher que estava em cárcere privado e o delegado não queria ir lá para poder ver a vítima que estava em casa de cárcere privado. E me fala uma coisa, a mulher que é agredida 3 horas da manhã e tem um bebê pequeno, o que ela vai fazer com o bebê dela para ir lá na delegacia? Quem vai ficar com o bebê, com as 5, 6 crianças que ela tem, as 2 crianças que ela tem? E aí? Então, assim, eu realmente acredito que existe, pode ser melhorado esse trabalho e ele é assim, de extrema importância para a população, tá? É verdade. Só quando você precisa do serviço é que você vê como ele é necessário. É, Então, eu desejo que ninguém precise desse serviço, mas infelizmente as pessoas precisam e você que teve uma atuação aí na Guarda Municipal sabe o número de denúncias final de semana é absurdo, porque as pessoas bebem, brigam, não trabalham no dia seguinte e por aí vai, né? Então, você mais do que ninguém viu isso na prática, inclusive. é verdade, Mari. Tudo que você falou na prática é o que a gente realmente vê, não foge à prática, porque muitas vezes a teoria foge à prática, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, tudo que a gente falou aqui foi realmente, eu sei que tem guardas assistindo, é aquilo que a gente tem visto mesmo na prática, né? Então, eu creio sim que é algo que precisa realmente aumentar, é algo que o poder público precisa estar em cima. E falando assim, né, até da questão política, é algo que a política tem que dar a medida, tem que ser um espelho para isso, né? Os políticos eles têm que ser também cobrados, aqueles que têm ocorrência de violência contra a mulher deveria ser algo também a ser colocado a público e a pessoa ter que, né, comprovar a sua inocência. Aqueles que têm condenação, eu acho que quem tem condenação já nem deveria estar, mas a gente vai para outra fala, né? Mas agora, assim, até para terminar, Mari, que a gente vai chegando no final da live, e também se você quiser deixar sua pergunta, deixa que a gente vai ler. Como que a população pode intervir, né? Olha, eu acredito, Alexandre, que o poder está na mão do povo. Sempre fui dessa concepção. O problema do povo é não saber o poder que ele tem nas mãos. Então, assim, estamos em período eleitoral, então eu acho que você tem que sim pesquisar os seus candidatos,
ver as propostas e ver se eles podem ajudar você com as questões que você mais precisa. Então, assim, o poder está nas suas mãos quando você vota. Então, o que a sociedade pode fazer? Pode votar em pessoas que tenham projetos bacanas, projetos inteligentes, que tenham realmente uma preocupação com a comunidade, com a sociedade, né? Além disso, pode pressionar o poder público. A mídia muitas vezes ajuda, né, com esse tipo de pressão. Não sei se é o melhor tipo de pressão, mas muitas vezes é o único que nós temos, né? Então, assim, eu acredito que a sociedade tem um poder gigantesco nas mãos e cabe a nós, na medida de cada um, seja na sua esfera individual ou coletiva, tanto você conversar com o seu amigo sobre violência doméstica, desconstruir paradigmas, tentar melhorar e fazer algo na sua comunidade, quanto você votar na pessoa certa, quanto você debater, por exemplo, com algum líder que você não goste, que tem alguma medida que você acredita que não seja efetiva, que não seja boa. Então, assim, o poder está na mão do povo, o povo pode pressionar. O povo é quem tira e quem põe, Alexandre. Então, assim, a sociedade ela tem que se desconstruir, se unir e entender que eles têm um poder muito grande nas mãos. Eu vi aqui uma pessoa falando assim, se eu chamar uma patrulha para ir em casa, se eu chamar uma guarda municipal, se eu chamar alguém para ir na minha casa, eles demoram 5 horas para ir. Demoram muito tempo. Às vezes eu ligo 190. Realmente, é verdade. Eles vão demorar. Mas você sabe por quê? Porque eles estão esgotados. O número de agressões é muito alto. O número de ocorrências é gigantesco. Então, a máquina do poder público, às vezes, não dá conta. Então, imagina que se ao invés do vizinho ou da colega de trabalho que fecha o olho para a agressão da amiga ao lado, ao invés dela fechar o olho, ela tenta conversar ou até denunciar o que está acontecendo. Isso pode melhorar. Então, assim, eu acredito que o povo, a população, a sociedade tem armas, tanto na esfera individual quanto coletiva, para poder fazer com que tudo isso, se não acabe, né? Porque acabar acho que é um pouco de utopia, mas que diminua um pouquinho, né, Alexandre? É verdade, Mário. Você falou aí algo até além do que eu já tinha pensado, assim, né? Do poder entre o poder do voto, mas o poder que o cidadão tem de trazer mudanças para o mundo à volta, para o bairro, o poder que ele tem. E se ele não exerce, alguém exerce por ele, né? A verdade é se você não exerce o poder de mudança, o seu poder de atuação, alguém exerce por você. E por isso a gente tem visto tanta coisa ruim, né? Quem você falou, às vezes a demora do atendimento, de ocorrências, né? Pode acontecer, mas é como você falou, o número de ocorrências, às vezes, numa sexta, num sábado, é altíssimo. É altíssimo. E para você resolver, pouca gente sabe também, mas um flagrante, ele demora de 5 a 6 horas. Tem flagrantes que demoram até 12 horas. Né? Sim. Então, às vezes, a própria população não sabe qual é a sistemática da atuação policial para poder cobrar o poder público para maiores investimentos, né? E quando às vezes você pede maiores investimentos, você está pedindo investimento para quê? Mas quando uma classe policial pede investimentos, quando uma classe jurídica pede investimentos, né? Em determinado setor, uma classe, por exemplo, da enfermagem, dos médicos, uma classe da saúde pede investimentos, está pedindo investimentos na atuação deles, né? Muitas vezes nem salário, mas nas condições de trabalho, é porque isso vai refletir na atuação final no público. E às vezes eu vejo as pessoas, né, ver uma classe, por exemplo, a classe da enfermagem, pedir, reivindicar coisas, a classe dos professores, a classe da polícia, a classe dos guardas, reivindicar, e eu vejo gente lá criticar. E aí a pessoa depois é a mesma que vai reclamar da demora no atendimento na saúde, a demora do atendimento, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender como cidadão, a gente também fortalecer aqueles que estão a trabalhar por nós, né? Aqueles que estão a ser muitas vezes os heróis esquecidos, o enfermeiro, o médico, o Os policial, o guarda, policiais. o professor, né? Pessoas que são heróis escondidos. Muitas vezes a gente dá um valor gigantesco
para artistas, para pessoas que têm um renome, mas a gente deixa de dar o devido valor, que é o valor, às vezes, de apoiar uma reivindicação de pessoas que podem sim fazer uma diferença na nossa vida. E Com aí isso certeza. vira no final da lança. Mari, vou deixar você fazer suas considerações finais. Que pena, porque foi uma live muito, muito, muito legal mesmo. Eu gostei muito. Aprendi muito com você. Eu realmente Imagina, só aprendi aqui coisas que eu vou aqui levar é para uma minha. troca. A gente vai aprendendo um com o outro. Eu gostei muito. E a gente, assim, né? A gente combinou algumas pautas, então foi algo bem natural mesmo. Até apareceu um hater aqui, então a gente teve uma pessoa que parou tempo para ser hater, é porque foi bom. Ô, Ale, pode vir os haters. Ó, eu tô aqui, quanto mais melhor. Eu acho que a partir do momento que a gente mexe com temas polêmicos, teremos opiniões diferentes. E não é porque a sua opinião é diferente da minha que eu não vou te ouvir. Às vezes você vai me ajudar a desconstruir um paradigma meu. Aí Verdade. eu vou poder enxergar aquilo sobre uma outra ótica. Eu já te falei, em uma conversa pessoal com você, eu falei, Alexandre, hoje eu defendo o feminismo, hoje eu luto pelo direito das mulheres, mas eu já fui uma pessoa que criticou muito isso. Então, assim, até a frase do Robinho que repercutiu aí, que é: infelizmente existe um movimento feminista. Poxa, amigão, mal colocado, né? Mas tá dando certo, né? Esse movimento que tá por aí. Então, assim, nós temos que nos desconstruir mesmo. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho que você, além de ser uma pessoa jovem, é uma pessoa interessada. E eu acho que o interesse pelas pessoas, pela comunidade e pelos problemas é o que realmente faz diferença quando a gente vai conhecer a fundo uma pessoa, seja um candidato ou seja uma pessoa que vai fazer algo ali como um juiz, um delegado, alguma pessoa com poder de decisão. Então, eu acredito que essa live que nós fizemos é apenas o início de muitas coisas boas que virão. Eu tenho uma meta pessoal minha, Mariana, que eu gostaria muito aqui em São José do Rio Preto de colocar a Delegacia da Mulher nos próximos anos como 24 horas. Só que eu sei que não é fácil. Então, é uma meta aí que eu vou tentar com a Comissão da Mulher Advogada, que eu faço parte. Mari, Vou a sua tentar. meta é minha meta também, nesse sentido. Eu me comprometo a. Lógico, né? Eu sou candidato, eu ainda não sou vereador, mas chegando lá, se Deus quiser, brigar com você para que a Delegacia da Mulher funcione 24 horas. Eu, além de concordar, eu vejo a necessidade hoje, emergencial, disso acontecer, para que a gente tenha uma redução dos números e para que a gente tenha condições nem de reduzir os números, mas de atender os números, né? Porque os Sim, números muitas vezes concordo. não estão sendo atendidos. Sim, E o Mário, você falou uma coisa interessante, né? Que para mim, eu gosto muito de política, não só por eu falar aquilo que eu penso, mas principalmente por eu ouvir, sabe? E eu poder aprender com as pessoas, aprender com o diferente e aprender também em temas que eu não sou especialista, né? Mas eu dar o ouvido a querer entender. E muitas vezes a gente vive uma sociedade que todo mundo quer só opinar, quer só entender. E eu acho que, assim, do que marcou, assim, de tudo que a gente falou que hoje, eu falei, nossa, é algo que a gente precisa pensar, é a gente ter desde a infância esse assunto sendo muito bem pautado a questão do acompanhamento psicológico, pautar desde criança que nós todos somos possíveis agressores e quando nós todos nos colocamos como possíveis agressores, nós começamos a se autofiscalizar para não agredir, para não corromper. Eu acho que tudo na vida é assim, né? Muitas vezes a pessoa me pergunta, Lê, como é que você não vai corromper? Eu acho que o primeiro passo para eu não corromper é entender que eu sou corruptível. E a partir daí eu me autofiscalizar, me autoconfrontar. Quando a gente se coloca como super-herói que não erra, que não falha, que não comete injustiça, é aí que nós cometemos. E muitas vezes falta isso desde a infância. Mas é olha, verdade. o Mari,
fico muito feliz pela sua oportunidade. A gente vai ter que fazer outra, porque foi muito legal e dá para a gente ir para temas bem mais específicos. Obrigado de novo, de coração, por você ter dado essa oportunidade de trazer conhecimento para nós, tá? Imagina, eu estou sempre à disposição e eu me sinto na obrigação, pela minha profissão, por ser mulher e por ter um filho homem também. Eu tenho um bebê, quem me conhece sabe, que tem só 11 lindo, meses. né? Tá fazendo hoje, inclusive, 11 meses. É? Então, assim, eu me coloco também na responsabilidade de poder passar bons conhecimentos para ele, Alexandre. E eu acho que começa dentro de casa, aí a pessoa vai se desconstruindo no trabalho, com amigos, etc. E os homens, as mulheres, a gente pode muito bem chamar a atenção daquele amigo nosso, daquela amiga nossa, que às vezes faz uns comentários desnecessários. Vamos parar de achar que tá tudo bem. Tem coisa que não tá tudo bem, não. E fica aqui o meu prazer imenso pelo convite e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado, Mari. Mari, Andressa, faz o print aí para nós, que eu não sei fazer daqui na live, a gente vai fazer um print. Faz o print para nós aí. E, gente, obrigado pela presença de vocês. Aí, o pessoal assistiu até o final. Foi muito bom mesmo. E como você falou, Mari, a gente precisa, às vezes, ser menos hater, né? Ser menos opinador e ser mais ouvinte. A gente ser menos, né, esperar. E, às vezes, quer todo mundo ser especialista no assunto. E, na verdade, a gente não consegue ser especialista em nada e acaba só sendo hater. O que a gente vê, opiniões aqui, veio... Tudo bem que foi um fake, né? Mas opiniões, assim, que mostram realmente o que a pessoa pensa. Isso é o pior, é o que mostra o que a pessoa pensa sobre o assunto. E a gente não tem medo não, né, Ale? Pode vir os haters, ó. Pode vir. Pode vir. Não tem problema Pessoal, não. boa noite. Boa noite, Mari. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E eu estou à disposição quem precisar. Obrigada. Beijão.